Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 9 de abril. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Parte de baixo do vídeo tem um botão inscreva-se, clica nele, deixe as notificações devidamente ativadas e aproveite ao máximo todo o conteúdo existente dentro do canal, parte de análise e também a parte de aprendizado. Vamos aqui falar na análise de hoje do Ibovespa, do mini índice, mini dólar, depois PTR4, Vale 3, SBF G3, BTOW3, CPLS6, USIN 5, PRIO 3, VVR3 e MRV3. Começando então falando aqui do Ibovespa, onde temos um pregão em queda de 0,36%, quase que estável que o Ibov, está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco essa variação. O ponto positivo é a questão de estar mantendo-se acima dessa região aqui, ou seja, desses dois topos em conjunto com a média, enquanto estiver aqui acima desse patamar, ok, tá de acordo, ainda com a expectativa maior de passar por essa etapa aqui, ó, que ela parou, que o Ibov parou no 118,435, e caminhar para a segunda etapa de, como se fossem escadas, né, degraus das escadas. A gente tem aqui próximo nível na faixa de 120 a 121 mil pontos. Ou a mudança de um andar para o outro, está num andar e muda para esse andar de cá e onde o teto está aqui. Nessa sinalização, o Ibov vai apresentando a chance de ter algum processo de correção que a gente vai avaliar justamente essa região aqui. Voltou para baixo desse patamar, sinal um pouquinho mais negativo. Semana boa, alta de 2,28% por enquanto e mantendo-se um viés mais positivo, apontando lá para a resistência aqui do gráfico semanal na faixa dos 120 e 240. Só muda esse cenário favorável se voltar para baixo da mínima dessa semana, 115.262, é aquela velha história que a região dos 115 mil pontos mantenha-se acima dos 115 mil pontos, inclusive se voltar para baixo de 115 mil pontos, perde a tendência de alta de curto prazo. Futuros, lembrando, se essa análise for útil para você, deixa um like, um joinha que agradeço demais por sua valiosa audiência. No gráfico de 60 minutos do mini índice, nós temos aqui um processo totalmente de indefinição. Olha só o que está acontecendo aqui nos últimos pregões. Basicamente, quase que a semana inteira, né? Só tirando a semana começou aqui, forte alta no primeiro dia da semana, mas aí depois travou completamente, ó. Completamente. Indefinição completa, bateu no suporte, que é o nível mais de ficar olhando para a compra, bateu na zona de resistência, que eu comentei hoje no giro dos futuros, mais para buscar operação na ponta vendedora. Quando tiver dessa forma, mais interessante aí atuar desse jeito. Logicamente que acima de um patamar hoje que era na faixa dos 118, 250, tinha um patamar de 0,95, era mais para a ponta compradora, desde que gerasse fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou até mesmo pivô de alta. Abaixo desse patamar era mais para venda. E agora, pensando lá na segunda-feira, abriu caindo, se passar a proporcionar topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para baixo, principalmente dos 550, 117, 550, ok, mais para a ponta vendedora. Mas eu olharia mais com carinho na questão, se bate aqui nessa região e gera sinalização para cima no G60 ou no gráfico de nova periodicidade, dá para se buscar a operação na ponta compradora, tentando pegar aqui um novo movimento de subida para a região de resistência, mais ali dentro da região de 435, 118, 435 a 590. Até olhar aqui no gráfico de 10 minutos, ó, abriu subindo, veio para cima dessa região, dá para buscar fundo ascendente aqui acima? Dá para buscar fundo ascendente, tentando pegar um movimento de subida lá para a região de resistência que acabei de citar, fundo ascendente no mínimo acima de um patamar de 118 mil pontos. Indo agora para o dólar, que no dia de hoje está apresentando boa aula, eu fiz uma análise especial agora há pouco, nessa tarde, sobre o dólar futuro, o contrato cheio, falando como é que está o cenário do gráfico anual ao gráfico diário no dólar, qual é o cenário atual. O fato é que hoje gera um bom candle de alta, ultrapassa uma região que poderia dar uma travada aqui, que é a região ali de resistência na faixa dos 641, 643, então ultrapassa esse patamar, gera um fechamento para cima da média móvel 3 períodos, ou seja, depois de um movimento de queda, aqui um movimento de alta, movimento de queda, bate em um nível de suporte, supera a máxima queda anterior, cria-se uma expectativa de poder ter um movimento de alta no gráfico diário.
com um ponto de resistência aí na faixa dos 718,5 e mais acima na faixa dos 792. Até na realidade, pegando aqui a questão do ajuste, 718,5 e o ponto lá 783. No gráfico de 60 minutos, dentro desse viés positivo, abriu subindo, dá para buscar a operação de compra? Dá, mas eu olharia um pouco mais para fundo ascendente, acima dessa região aqui, ó. Fundo ascendente acima no patamar de 688. Aqui seria uma das formas de buscar uma compra com stop aqui? Sim. Reverteu para baixo, abriu segunda-feira caindo e perdendo esses fundos aqui, esse e esse aqui. Passou a proporcionar topo descendente abaixo da média móvel exponencial de 3 pesos, um gráfico de 10 minutos ou de 5 minutos, dá para trabalhar na ponta vendedora, tentando pegar um pedaço de um movimento de queda, mas ficando de olho na questão do primeiro nível de suporte um pouco mais relevante, média móvel e topo anterior, começa no 663, mas torna-se mais relevante na faixa dos 5.653. E, logicamente, para buscar a operação de compra mais interessante, gerou algum recuo aqui na segunda-feira e fundo ascendente no gráfico de 60 minutos ou 30 minutos, volta a ficar muito mais interessante de trabalhar na compra a favor dessa sinalização positiva do gráfico de hoje, no gráfico diário. Vamos lá agora falar das ações. A PTR4 no pregão de hoje apresentou aqui está apresentando uma estabilidade, nesse momento 0,13, mas o leilão está apontando ali para ela fechar em queda, um pouquinho aí para baixo do fechamento de ontem. Seguimos na ponta compradora sem nenhuma alteração por enquanto. O stop está lá para baixo, ela chegou a bater em 23,37, o stop está lá em 23,02. Então ainda seguramos aí essa posição comprada na Petro, aguardando mais alguns pregões. Se ela realmente gerar um sinal um pouquinho aqui para cima, fundo, aí já dá para trazer o stop ficando mais curto aqui embaixo. Mas seguimos comprado, lembrando da nossa posição comprada na Petro na faixa dos 23,74. Fechar o leilão entrou nos 23,73. Continua válida a tua compra? Continua. Se quiser aguardar uma compra na superação da máxima do pregão de hoje, também é uma alternativa de fazer uma entrada em Petro. O próximo ativo é a Vale 3. Lembrando que a Petro está fechando a semana aqui com queda de 0,67%. Vou falar mais a respeito na análise semanal, que é no radar da semana, no domingo. Mas está fechando aí com a leve queda, sem ainda perder totalmente a expectativa de subida. Por enquanto está fraca a subida, mas ainda tem uma expectativa de poder ter algo mais para cima na próxima semana. Vamos ver se ela concretiza isso aí, que seria bom para a nossa compra de swing trade. Vale 3, a Petro saiu do leilão e puxou um pouquinho para baixo, 0,21% de queda, basicamente estável, fechou ali nos 23,65. Lembrando, continua válida a entrada, seja aqui no ponto que se encontra, seja na superação da máxima do pregão de hoje, 23,78. E Vale 3, no pregão de hoje, apresentou uma queda mais acentuada, uma queda de 1,44%. Para quem estava comprado, lembrando, tinha uma possibilidade de trabalhar, quem estava comprado no curto prazo, a operação de swing trade, teve a possibilidade de encerrar a operação de compra aí nesse papel na perda da mínima do pregão anterior. Vai despencar? Não dá para saber, mas o fato é que o que dá para a gente saber é o que eu vou fazer a partir desse momento. Se eu estou comprado, tenho a opção de encerrar. Se eu estou de fora, eu estou de olho para buscar alguma compra no retorno do preço mais próximo possível dos R$100, mais interessante. Mas, logicamente, avaliar também outras formas de entrada aqui na ação, botar um Fibonacci daqui para cá, verificar os níveis de suporte, para ver se ela gera alguma sinalização a favor da atual tendência de alta do gráfico diário, semanal e mensal. Mas agora, de imediato, eu não abriria compra no papel. Semana aí boa na ação com alta de 5,76% sem nenhum sinal de baixo. Para gerar sinal de baixo, tem que perder a mínima dessa semana, que foi 99,80. SBFG3. Posição que a gente tem comprada, fechou em alta de 1,34%. Foi lá embaixo no pregão de hoje, foi lá bater em 26,32. Lembrando que a nossa compra está ali na faixa do 26,74, que é onde está a média nesse momento. Uma nova forma aí de buscar algumas entradas, que eu vou deixar claro para vocês que assim, essa foi uma das entradas desse jeito. A Petro foi outra dessas entradas, assim. As duas que eu entrei ontem. E isso tende a acontecer, para mim, ad eterno. Mas lógico que eu vou sempre avaliar o desenrolar desse tipo de entrada. Tá? Essa nova forma aí de buscar umas entradas no swing trade. É uma entrada um pouco mais difícil, mas mais interessante dentro de todos os estudos que eu fiz em termos de relação risco-retorno
E na questão dos stops, ou seja, geralmente quando gera o stop, stops são mais curtos, em média, bem mais curtos, e quando gera o ganho, bem maiores do que o tamanho do stop. E, logicamente, atuando dentro já da toda a metodologia que eu tenho, mas só adicionando uma outra forma de entrada. É só isso. A metodologia continua a mesma, mas tem outra forma de fazer a entrada de swing trade, que puxa um pouquinho ali da forma das entradas das carteiras. E, Dalton, mas como é que você vai avaliar isso? Tem que esperar no mínimo 3 meses, 6 meses para eu poder avaliar ali os resultados. Por que esse tempo inteiro? Porque precisa de muitos registros históricos para ter alguma estatística que é considerável. Lógico que nesse período é sempre feita uma avaliação e o que pode ser ajustado. Mas a ideia é de ter mais outra opção de entrada. A outra ação, e para quem é aluno do curso, e Dalton não entendi muito bem, enfim, numa próxima mentoria coletiva que vão ter ainda 2 nesse mês, para quem é aluno do curso, vai poder entender um pouco melhor qual é a ideia dessa forma de entrada. E olhando agora para a BTOW3, que a gente tem aqui uma compra também em aberto, só que essa aqui não é diferente daquelas outras, da Petro e da SBF FG3. Essa aqui foi uma sinalização de alta mesmo, que terminou perdendo força hoje, fechou em queda de 0,95. O ponto positivo é que permaneceu acima da média móvel de 3 períodos. O único ponto positivo. O stop continua no mesmo lugar e tentando pegar algo mais para cima. Vamos ver se ela consegue na próxima semana dar uma deslanchada, depois de ter gerado aqui no gráfico semanal um sinalzinho de fundo no gráfico semanal. Stop em R$ 60,99, segue válida a entrada na compra na BTW3. Nossa entrada foi em R$ 63,13, ela está em R$ 62,64. CPLE6, que fechou em queda, deixa eu voltar aqui com ajustes, fechou em queda de 0,48%, bateu na trave hoje do stop, na trave, é em 6,19. Continua no mesmo ponto, ou seja, eu iria alterar depois do terceiro candle. Se eu fosse alterar, vai continuar no mesmo lugar, porque a mínima de hoje é a mesma mínima lá, onde eu estabeleci o stop em 6,19. Agora é ver se ela consegue na segunda-feira fazer algo assim, ó, que seria bem bacana, se ela conseguisse fazer isso aqui. Bradesco BBDC4 no dia de hoje apresentou ali o chamado martelo invertido. O que é isso, Dalton? É um biscoito, é alguma coisa assim? Não, é um padrão de reversão dos candles. É uma reversão aqui, uma chance de reversão do movimento de baixo para um movimento de alta. Se você quiser saber mais a respeito desse padrão, basta acessar o vídeo que existe aqui de aprendizado dentro do canal. Qual é a confirmação desse padrão? Para aumentar a probabilidade de ter um movimento de subida, mudar essa direção daqui para cá, superar a máxima do pregão de hoje é a confirmação, superação dos R$ 25,71. Semana ruim. Queda de 2,23% para a BBDC4, está em cima de um patamar de suporte. Então, se ela conseguir gerar um fechamento no próximo pregão aí para cima dos 25,80, é um sinal um pouco mais relevante de força por parte dos compradores, uma chance de poder mudar a direção aqui do movimento de queda atual do gráfico semanal para ter algo para cima. Então, minha expectativa é que essa ação consiga se sustentar aqui e gerar alguma alta no decorrer da próxima semana. Vamos ver se ela consegue fazer isso. Então aqui nessa ação a gente pode falar em termos de resistência que é válida a média, que está na faixa dos R$ 25,77 e depois disso na faixa dos 26,02. Os em 5, os em Minas. No dia de hoje, os em Minas apresentou aqui uma... Eu tinha colocado aqui na lista, eu esqueci de colocar na lista, agora que eu estou vendo aqui, que eu esqueci de colocar na lista BBDC4, né? Nessa lista aqui, ó, que eu mostrei que eu ia falar, mas está aqui BBDC4 também na lista, tá? Os em Minas, alta boa de 3,39%, bela semana com forte alta, com pivô de alta no gráfico semanal, 15,59% de entrada. Lógico que isso é algo bom para a gente. Por que é algo bom para a gente? Porque está dentro da carteira perspectiva. Então isso gera um viés positivo para a carteira, ou seja, uma puxada aí para cima. Vamos ver se ela consegue dar sequência toda essa subida que ela está deixando aqui um bom sinal nessa semana. E dentro desse cenário gráfico favorável, onde ela tinha um movimento que revertia, ele ia ter a sua tendência de alta, e ela simplesmente aqui, quando ela fez esse topo descendente, depois reverteu,
ela basicamente agora ela retoma a tendência de alta de curto prazo. E no gráfico diário fica mais para ficar de olho na questão de compra após movimentações para baixo, testando níveis de suporte, como por exemplo, o primeiro suporte 18,54, segundo suporte, o fechamento desse gap de alta aqui na casa dos R$18 até um patamar de 17,90, essa região aqui, ó, tem um gapzinho de alta aqui. É um outro nível de suporte, outro suporte, média móvel. Então tem vários suportes aí que podem ser usados aí para ver se gera possibilidade de compra nos próximos pregões dessas próximas semanas, nas próximas semanas em cima de Uzi Minas. Mas o olhar seria mais para compra mesmo no papel. Dentro do setor como um todo, né? GGBR4 também está bem, correções faz sentido, CSNA3 também está bem. Correções desses papéis fazem sentido para buscar a operação de compra. Prio 3, que foi uma seleção hoje dentro do meu Instagram, @dvinvest aqui, ó. No meu Instagram tem lá a possibilidade de você pedir, não necessariamente pedir análise, mas eu abro uma pergunta lá para a gente poder interagir de alguma forma, sempre que é possível. Essa semana, essas 2 últimas semanas está um pouco mais complicado para mim. Tem uma série de mudanças acontecendo dentro da DV Invest, mas em breve eu volto à normalidade aí na questão da minha interação com vocês via Stories principalmente, lógico, e também no feed, né? Ter sempre conteúdo ali no feed, alguns posts para vocês em termos de gerar valor na parte de aprendizado. Prio 3. Tendência continua sendo de alta? Sim. Alta fraca? Sim. Tendência de alta, alta fraca nesse momento. E dentro dessa tendência de alta que ela tem aqui, ela rompeu esse pivô de alta e não conseguiu ir muito longe. Conseguiu aqui travar. Deixa eu só diminuir aqui. E ela travou aqui abaixo, ela não conseguiu fechar acima. Significa dizer que ela não vai subir? Não, ela pode continuar subindo sim. Semanal gerou uma sinalização de alta ali nessa semana. Superação da máxima dessa semana, 96,89, reforça a chance de continuar subindo. E aí você observa o que é a máxima dessa semana, é essa aqui, ó, que é a zona de resistência. Então, se ela ficar aqui assim de lado e depois gerar o pivô de alta, abre a chance de fazer uma compra na expectativa que vai romper isso aqui mesmo. Ou se ficar aqui um pouco mais de tempo, dá para até buscar uma compra aqui de fundo ascendente, enfim, uma compra em cima do nível de suporte, para tentar pegar algo para cima nesse papel. Para quem está comprado, tem a possibilidade de deixar o stop ainda lá na faixa dos R$ 92,24 aqui embaixo. Abaixo dessa mínima aqui do candle que gerou o pivô de alta ali e não conseguiu ficar acima. Então ela tem tendência de alta no médio prazo, tendência de alta no longo prazo e tendência de alta no curto prazo, mas com uma característica mais de indefinição, ou seja, não está tão forte para cima ainda dentro dessa resistência, que foi o que levou esse movimento aqui para baixo. Via Varejo, VVR3, pregão de hoje, devolveu boa parte da alta de ontem, 3,48%. Para quem entrou comprando ali todo um rompimento, a possibilidade de stop é abaixo da mínima do pregão de ontem, manteria aqui ou aqui embaixo, um dos dois pontos. Muda a tendência e volta a ficar com um cenário mais negativo se voltar para baixo desse nível aqui. Então, um stop mais bem posicionado em 12,06, um stop também que faria sentido em 12,27. Tem as duas possibilidades. Será que não vai subir, Dalton? Pode subir. Veja um candle de alto e um candle de baixo, só que esse candle de baixo invadiu muito, voltou para baixo do topo anterior, já gera um aspecto um pouco mais negativo. Qual seria a alternativa de arriscar a entrada? Se conseguir gerar um sinal de fundo aqui, voltando a fechar acima da média com nova máxima, que não conseguiu acontecer, não gerou aqui. Nova máxima na hora seguinte, após voltar a fechar acima da média móvel de 13 períodos, a possibilidade de comprar, stop aqui e tentar pegar algo para cima para fechamento desse gap de baixo. Lembrando sempre que Via Varejo continua fraquinha para subir, apesar da sinalização de alta, apesar da alta dessa semana de 1,8% e no mês ela ter conseguido superar na máxima no mês anterior. Continua fraquinha. Não deu ainda indício de ganho de força por passos compradores. Olhando agora para MRV3, essa deu um sinal bem relevante no pregão de hoje. Ela já deu alguns candles grandes de alta que não evoluiu tanto. Esse aqui que não evoluiu, esse evoluiu. Esse evoluiu assim, né? O que eu falo evoluir é na sequência, ter uma sequência de alta. Tem resistência aqui nessa região de fundo anterior, que ela já está dentro de novo desse patamar. Resistência agora mais alta na faixa de 18,67. É um nível de resistência um pouco mais relevante para o papel. O gráfico semanal está aqui nessa faixa dos 18,75. 18,67, 18,75, zona de resistência um pouco mais relevante. Acima disso, vamos falar na faixa dos 19 e 19,75.
Quem entrou comprando, stop abaixo da mínima de ontem em 17,81. Quem não entrou comprando tem essa possibilidade de entrada com o candle grande de stop. Aí eu exigiria aqui 1,5 vezes em termos de objetivo nessa operação. É uma alternativa. E pelo gráfico de 60 minutos, gerou aqui um fundinho ascendente, que é uma das alternativas de entrada. Então, entrou comprando papel, tem a possibilidade de trabalhar com stop mais curto, abaixo da mínima desse fundo, tentando pegar a continuidade do movimento de subida em MRV3, que recuperou aqui basicamente sua tendência de alta com o pregão de hoje. No gráfico diário, semana passada a gente tinha conseguido fechar acima da média, essa semana já consegue ficar acima da média, acima de uma resistência ali nos 18,38. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise. Desejo a você um excelente final de semana. Nos encontraremos no decorrer dele através do conteúdo que é disponibilizado dentro do aplicativo DV Invest e também através do Radar da Semana no domingo. Grande abraço.